A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando o nosso Ponto de Vista, que sempre está aqui no ar todos os sábados de manhã, né? Na nossa rede de rádios, conversando com todo o estado do Paraná, né? Hoje nós, com as nossas 34, 35 emissoras, nós conseguimos falar com o estado do Paraná e com as divisas, né? Aí com as divisas de São Paulo, Mato Grosso. Então é tão gostoso poder falar com o nosso estado, trazer as novidades, os acontecimentos, e trazer, exatamente nessas entrevistas que a gente faz no sábado de manhã, pessoas que trabalham ativamente nos representando e que acabam, em função, alguns, né, em função dos seus cargos, contemplando através do seu esforço, do seu trabalho, o Brasil inteiro, né? Como é o caso deste bate-papo que nós vamos ter agora, com um homem que tem vocação para a educação, vocação para as APAES, vocação para as comunidades terapêuticas, vocação para discutir a vida das pessoas. E por isso que está onde está. Por isso que foi senador e que tem um respeito muito grande da comunidade paranaense. Um homem que há poucos dias eu até fiz uma matéria no nosso portal, que faz parte do nosso grupo de comunicações também, no Portal de Ponta, que estava triste, claro, como um pai, né, de ter perdido um filho, mas que tem uma serenidade, né? Eu nunca consegui imaginar o senador Flávio Arnes brabo. Nunca consegui. Senador Flávio Arnes, que bom estar falando com o senhor. Que alegria poder estar trocando esse papo com os paranaenses. Obrigado, viu, senador? Olha, para mim que é uma alegria, viu, João Barbiero? Uma alegria estar falando com você, com todos os meios de comunicação também, com a comunidade, ficar sempre à disposição, né? Contem com a gente, estamos juntos numa caminhada, né? Que bom, que bom. Senador, me diz uma coisa, vamos começar falando um pouco sobre a educação. O senhor é presidente da Comissão de Educação, aliás, diga-se de passagem, uma das comissões mais importantes, né, do Senado, e o senhor é o presidente da comissão. Como é que o senhor está vendo esse momento da educação no Brasil, as nossas escolas, a questão da violência, dos alunos, enfim, a educação como um todo, as mudanças que nós podemos vir a ter na educação, vestibular, vai continuar, não vai? Como é que o senhor podia nos atualizar um pouco sobre esse tema? Olha, de fato é a comissão, eu sempre digo, mais importante do Senado Federal. Porque se a gente quiser um país diferente, melhor, mais desenvolvido, Paraná também mais pujante, é sempre pela educação. Não há outro caminho. Se a gente olhar Coreia, Japão, China, todos os países que se desenvolveram bastante é porque enfatizaram a educação. E educação significa desde a creche até o pós-graduação, né? Então é toda uma caminhada que tem que ser valorizada e prestigiada. Se você quer um curso técnico profissionalizante, tem que ver o que aconteceu antes também. Então, educação infantil de qualidade para todos, creche, pré-escola, ensino fundamental, né, bem preparado, bem adequado para as necessidades das regiões, dos alunos, ensino médio, ensino profissionalizante, técnico profissionalizante, para que a pessoa já tenha, ao final da educação básica, um curso que permita avançar na vida, educação de jovens e adultos, que muita gente esquece, né, porque tem muita gente pelo Brasil que não tem um ensino fundamental, não tem um ensino médio, então tem que fazer a educação de jovens e adultos adequado, né, à mentalidade, à necessidade da pessoa. E depois, para os que desejarem, também vão para a faculdade, para a universidade, para o mestrado, doutorado,
Quer dizer, é toda uma caminhada educacional. Certo. E essa comissão, né, João, no Senado Federal, que eu tenho a honra de presidir, que é a educação, no começo do ano era educação, cultura e esporte. Mas depois houve também um desmembramento do esporte. Então, atualmente é educação e cultura. São as duas áreas, assim, essenciais. E são 54 senadores, 27 titulares, 27 suplentes. Quero destacar que são de todos os partidos políticos. Por exemplo, o ex-vice-presidente faz parte, o Mourão, senador Mourão, senadora Damares Alves, que foi ministra, senador Marcos Pontes, que foi ministro. E nós temos um entendimento, que eu diria interpartidário, suprapartidário, a favor da educação. Então tem sido um clima bom, positivo, e a gente debate todas as áreas que são essenciais. Eu só vou citar algumas. Por exemplo, no ano que vem teremos o término do Plano Nacional de Educação, que é um plano de 10 anos. Sim. Já fizemos 10 audiências públicas para nos anteciparmos a remessa ou envio do documento pelo MEC. Você mencionou segurança nas escolas, né? A gente sempre lembrar que as escolas do Paraná, né, as direções das escolas, o corpo pedagógico, na quase totalidade, eu diria totalidade, são muito bons. Então são 2.100 escolas. Se ocorre um problema em 5, 10, é um problema que tem que ser resolvido. Sim. Mas, no geral, são escolas dedicadas à parte pedagógica, de valores. Nós já fizemos todo o debate na comissão sobre segurança, depois do episódio lá em Blumenau, e fizemos já também com a Polícia Federal, Polícia Civil, prefeito de Blumenau, as pessoas todas, e já aprovamos o projeto também, que já está na Câmara, que a gente é rápido no Senado, já está na Câmara, sobre uma política nacional de segurança escolar, né? O novo ensino médio, que vem sendo assim objeto de muito debate pelo Brasil, o MEC agora trouxe para a comissão a nova proposta, que vai ser debatida. Nós temos uma subcomissão que já debateu todo o ensino médio também. Mas senador, essa questão da Política Nacional de Segurança nas Escolas, ela tem na prática, ela teria alguma exigência da escola, do Estado, do município, de ter alguma atitude prática em relação a isso? Como que isso... Desculpa, até eu interrompi você também, João. Mas só para você, a gente sempre saber que a ideia que está no fundo é a ideia de um sistema nacional de educação. Eu até sou autor do projeto de lei para que União, estados e municípios trabalhem articuladamente. Por exemplo, o governo federal estaria repassando alguns 200 milhões de reais para essa área. Então, o que acontece? Isso tem que ser debatido com estados e municípios, porque a violência, se houver, a segurança, né, tem que estar presente em todas as escolas do Brasil. Então, cada escola tem que ter, numa forma articulada, o plano de segurança. E esse plano de segurança não é algo simples também, mas tem que se criar a cultura de você identificar problemas, saber para quem que você reporta o problema, apoiar o aluno, a aluna que eventualmente tem alguma dificuldade. Às vezes o aluno tem a dificuldade, né? Eu já fui secretário de Educação, a gente sabia, nós temos aqui no Paraná o BPEC, por exemplo, Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária. Certo. Então a gente trabalhava muito articulado com o BPEC para que casos de armas, de drogas e tal, a gente olhasse, né, visse o aluno, chamasse o BPEC, ajudasse e a gente tentasse articular, né, até o processo de orientação, de educação desse aluno. Às vezes o aluno assim isolado, triste na escola, e tem muitas pessoas que precisam de apoio também.
E mais tarde a gente vai escutar, não, fulano teve depressão e se suicidou, mas já lá no comecinho esses sinais foram identificados. Então você ter mecanismos, projetos para identificar, diagnosticar e atender esses alunos. Certo. Então é todo um conjunto de iniciativas que a gente propõe. Aqui no Paraná, inclusive, só para você saber, eu acho que ilustra isso, né? A gente, quando eu assumi a Secretaria de Educação, uns anos atrás, das 2.000 escolas, 1.800 não eram autorizadas a funcionar pelo Corpo de Bombeiros. Então imagine se tivesse um incêndio e o aluno, o professor, morresse ou ficasse ferido. Sim. Então nós fizemos um plano articulado de 10 anos, cada ano um objetivo sendo perseguido, para que todas as escolas, inclusive hoje todas as escolas, as APAES, as co-irmãs, né, todas elas estão com o programa Brigada Escolar nas escolas, Defesa Civil nas escolas, Brigada Escolar Rota de Fuga e tal. Na segurança é a mesma coisa. Você tem que ter um plano de segurança, né, ativo. Talvez nunca você use isso, mas tem que ter esse plano para evitar problemas. O senador, deixa eu entrar numa seara que é uma dificuldade. Primeiro fazer um rápido comentário, né, que a gente percebe assim, que certas políticas elas funcionam porque elas vêm desde cima com esse norte de seriedade, de discussão. Então a gente que está aqui na base, quando fala com o senhor e sente numa entrevista dessa, que se trata com muita seriedade, se trata com muita responsabilidade. E daí chega no Estado, da mesma forma, as secretarias de educação fazem um belo trabalho. Chega no município, a educação faz um belo trabalho. Talvez até porque, por regra, tem um orçamento específico próprio, um percentual que lhe garante esse investimento. Talvez até por isso. Mas esse preparo de um todo, né, dessa escada toda, essa cascata toda, ela é perfeita. E é, assim, um exemplo. Então eu quero fazer esse registro porque a gente vê que é tratado com muita responsabilidade esse assunto. Era bom se todos os outros fossem tratados assim. Agora, uma outra questão... Eu só quero dizer, João, se você me permite, é que uma das coisas que o Brasil mais precisa é essa articulação entre os níveis federativos, sabe? Porque, por exemplo, eu fui presidente, inclusive, da subcomissão Educação na pandemia. Fizemos 20 audiências públicas e propusemos para o governo medidas que deveriam ser tomadas na área da educação. Se você olhar, por exemplo, transporte escolar, que é essencial, importante, é um detalhe dentro dessa cadeia, mas o município não sabe, nunca sabe com que recursos pode contar do Estado ou com que recursos pode contar do governo federal. Sempre é uma indefinição. Então, se você tem um sistema, os 3 níveis, tripartite que a gente fala, que nem acontece no SUS, eles têm que se sentar e pactuar para que o município saiba com que tipo de apoio pode contar do Estado e do governo federal. Aí você, para cada política pública importante, você tem essa articulação, conectividade, internet na escola. Sim. O que o governo federal vai fazer, o que o governo do Estado vai fazer e o que o município tem que fazer. Você tem que pactuar, não é só se sentar e discutir. O sistema nacional exige a pactuação. Então, está na ata, lá escrito. Né? Isso aconteceu comigo também, como secretário. Eu nunca sabia com que eu podia contar no governo federal e também essa articulação com o governo municipal. Então, é um avanço, eu diria um avanço importante para esta área, né? Tá. O senador Flávio Arnes, deixa eu te pedir uma coisa. Uma questão que eu sei que é uma bandeira sua, mas os hospitais filantrópicos, as entidades, estão todas assim numa situação terrível, historicamente. Algumas por própria má administração, vamos ser bem justos, acho, né? Outras com questões de pessoas bem intencionadas, mas sem aquela vertente
administrativa e sem conhecimento de onde buscar recurso e toda aquela coisa, fazendo uma rifinha aqui, fazendo uma coisa aí e tal. E é difícil ter uma entidade, uma instituição filantrópica hoje que esteja bem de saúde, né? A gente vê as Santas Casas, a gente vê né, tantas outras assim. Então, como nós estamos falando com todo o Paraná, eu tenho certeza que se eu citar exemplo, por exemplo, de hospitais filantrópicos da nossa sede, que é em Ponta Grossa, se repete isso dentro dos municípios. E as APAES é uma questão assim, fruto do seu trabalho, que você faça justiça de tantas outras pessoas, mas também do seu trabalho. As APAES hoje dá para se dizer que vivem, algumas com um pouco de dificuldade, mas vivem com mais ajudas, que conseguem ter. Agora, muitas outras instituições estão sofrendo. Hospitais filantrópicos sofrendo. Como é que é a sua leitura em relação a isso e que trabalho que está sendo feito para tentar ajudar essas entidades? É muito importante, né? Porque nós no Brasil, em primeiro lugar, temos que criar a mentalidade que o terceiro setor, que são as entidades filantrópicas, e terceiro setor é o lar de idosos, o lar que cuida de crianças, comunidades terapêuticas, pessoas com deficiência, pais e co-irmãs, hospitais filantrópicos, doenças raras. Olha, eu diria o seguinte, que se não fossem essas entidades, o Brasil não teria atendimento em muitas dessas áreas, infelizmente. Então a gente tem que dar graças a Deus, levantar as mãos para os céus, que tem esse tesouro que é o terceiro setor. Canadá e outros países valorizam extremamente o terceiro setor. Aqui no Brasil, ainda, infelizmente, né, o terceiro setor não é adequadamente valorizado pelo poder público, seja governo estadual ou governo federal. Se você olhar uma comunidade terapêutica, eles fazem das tripas coração, né, como o povo fala por aí, para poder saldar as contas no final do mês. Se você vai para lar de idosos, instituições que a gente chama de longa permanência, não tem apoio quase nenhum. Os municípios é que se viram mais assim, apoiando, dando transporte, pessoas, mas não... Até tem uma frase do nosso ex-procurador-geral de Justiça do Paraná, doutor Olímpio, que diz, olha, se você quiser ver se alguma coisa é prioritária, olhe no orçamento, para ver se tem recursos, dinheiro para financiar aquela área. Ah, porque o idoso é importante e tal, vamos olhar no orçamento, não tem dinheiro nenhum, então é demagogia. Né? A gente tem que falar isso. É o amor ao bolso, né? As Santas Casas, hospitais filantrópicos, são responsáveis por mais de 50%, 60% do atendimento no Brasil. E não tem recursos, os recursos não são atualizados, são repassados recursos, mas a gente tem que pensar, olha, tem que ajudar esse povo. Claro que a gente tem que sempre colaborar para que a administração seja boa, mas na maior parte dos casos é boa, mas o recurso é totalmente insuficiente para atender a saúde da população. Então a gente tem que dizer, olha, a minha opinião, que inclusive a gente está debatendo lá, essas entidades são públicas, não estatais. Públicas, não estatais. Uma Santa Casa, quem que é o dono da Santa Casa? É a comunidade, é a sociedade. Né? Então, se for pública, não estatal, o dinheiro tem que ir com mais facilidade, com menos burocracia, com mais adequação às necessidades. Na APAE, por exemplo, ou na PACD de Ponta Grossa, a SARTE, mas a gente está falando para o Paraná todo, entidades co-irmãs de autistas e tal. Quer dizer, lá na lei do Fundeb, que a gente relatou também no Senado Federal, que é o Fundo de Valorização da Educação Básica, foi colocado lá que os alunos dessas entidades vão ser contados. Vão ser contados. Isso significa um valor, por enquanto, de R$ 6.500 por ano.
Então, se a entidade tem 100 alunos, isso significa 600 mil por ano. Totalmente insuficiente, Sim, mas importante para a manutenção. Né? Então, isso é importante. Metade para o Estado, metade para o município. Então, os alunos vêm sendo contados. Essa semana ainda tive a reunião com o Procurador-Geral do Estado do Paraná, que nos atendeu muito bem e tudo, porque nós temos uma lei, cumpra-se a lei nessas áreas todas. Nós temos uma lei 2013, todos iguais pela educação. Ou seja, o aluno com deficiência que estuda numa entidade do terceiro setor tem os mesmos direitos da pessoa que estuda numa escola comum. Isso significa carteira, mesa, armário. Se você olhar a PACD de Ponta Grossa, por exemplo, que atende a paralisado cerebral, eu quero ampliar. Não, o Estado não ajuda. Quero construir, o Estado não ajuda. Preciso de carteira, armário, arquivo. Então, o poder público está, assim, por fora, eu diria, no geral, porque tem gente que valoriza. Mas tem que ajudar o terceiro setor, contribuir, fazer a parceria, né, que nem os ODS falam, para você construir o apoio para o povo, para a economia, falar com os agricultores, com os produtores, com a associação comercial. Essa parceria é que tem que acontecer no Brasil. Né? E é isso que está acontecendo, né? A gente vê que, por exemplo, o senhor falou dessa entidade, a PACD, por exemplo, nós estamos agora à frente aí, junto com um grupo de amigos. A gente resolveu pegar a entidade e conversar com empresários, amigos e buscar forças políticas e todo mundo se ajudar para tirar ela do buraco. E isso não é novidade aqui, especificamente para a nossa cidade. E o maior debate, João, é que tem gente ainda no governo, eu diria fundamentalistas, xiitas, né, que diz, olha, o dinheiro público não pode ir para o terceiro setor, né? Quer dizer, só para a entidade pública. É uma visão retrógrada, limitada e contra a qual a gente tem que se insurgir o tempo todo. Vamos fechar a PACD, a PAI, o autista, o surdo, segue e botar todo mundo na classe comum. Então é um descalabro, assim, que não tem... Eu diria, é falta de humanidade, inclusive. E a gente tem que surgir contra isso. Nós estamos chegando já ao fim e eu preciso abordar um tema com o senhor, porque é curioso, e eu quero saber por que o senhor escolheu 15 anos. O senhor entrou com um projeto para que a vida útil, digamos assim, de um ministro no STF seria de 15 anos. E também mudando a idade para entrar no STF, enfim, algumas alterações nessa questão da escolha ou da permanência de um ministro no Supremo Tribunal Federal ou, enfim, em qualquer instância superior. Por que essa data? Por que esse 15 anos e não 5, não 7, não 8, sei lá? É uma coisa para ser discutida também, né? Quando a gente apresenta uma proposta de emenda constitucional, é para ser debatida, discutida. Mas na proposta está escrito, não é mais com 35 anos, ou a idade mínima para entrar, porque a pessoa fica 40 anos, 30 anos num tribunal, né? Passa para 50. Ao mesmo tempo, não pode ter a indicação de um subordinado, né? Ministro da Justiça, presidente de estatal, advogado-geral da União, procurador da República. Tem que ser independente. Supremo é Supremo. Tem que manter a chama da independência. E há um debate, viu, João, no Senado Federal, de que a gente acabe com a reeleição, que o mandato passe a ser de 5 anos e não de 4. Então, antes, a tendência era dizer 12 anos, porque os mandatos de prefeito, governador, deputado e tal são de 4 anos. Se passar para 5, né, quer dizer, acaba a reeleição e os mandatos são de 5 anos, então 3 mandatos seriam 15. Então, em vez de 12, 15 anos. O que eu acho um tempo, no meu ponto de vista, razoável
bom para, assim, a pessoa... Mas a ideia de estar atrelada a essa discussão de 4 anos o mandato, mais 2, então. Então, se são de 5, mais 2, daria 15 anos. Ah, entendi. Bom, mas é importante, né? Nós estamos vivendo um momento no país que precisa discutir um pouco essas instâncias superiores, até por algumas atitudes tomadas que são questionadas e que passam... E o senhor teve a coragem de mexer nesse vespeiro aí, que tem muito político que não tem coragem de mexer nessa seara, né? A gente sabe isso, nos bastidores tem muitos que não gostam de mexer com isso. Mas viu, João, isso não é revanche e nem uma briga, porque nós estamos mudando no executivo e no legislativo o tempo todo, né? Tem reforma eleitoral, código eleitoral, isso e aquilo e tal, e vai sendo debatido. E no judiciário é no sentido de aprimoramento. A maturidade de um ministro é essencial, o tempo de mandato, eles próprios sugeriram que isso acontecesse, e na minha opinião pega muito mal você ficar indicando subordinados que foram subordinados ao presidente, seja de que presidente for, Fernando Henrique, Bolsonaro, Lula, tal. Quer dizer, a gente tem que pensar para o futuro. Agora, como é que a gente quer um Supremo Tribunal Federal, assim, totalmente independente, para nós não ouvirmos frases do tipo, não, ele era ministro do fulano, advogado-geral do Beltrano. Eu digo, olha, Supremo não é para isso. Muito bom. Senador Flávio Arnes, que esta não seja a primeira e única... não é entrevista, o primeiro e único bate-papo que nós temos aqui com o Paraná através dos nossos microfones da RDT. Obrigado, viu, senador? Obrigado mesmo aí por o senhor nos abrir um espaço para prosear um pouco com a gente, tá bom? Agradeço, fico sempre à sua disposição, parabéns pelo seu trabalho também, não só na rádio, na comunicação, mas na sociedade, e deixar um abração para todas as pessoas aí, também, e cumprimentar os professores, principalmente, que no domingo agora é dia do professor e da professora, e a profissão mais importante que existe no mundo. Legal, só podia vir do senhor, viu, senador? Um grande abraço, viu? Um grande abraço. Grande abraço também. Muito bem, fechamos então o ponto de vista de hoje, nós vamos chamar um intervalo, é isso? Vamos para o intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.